O diálogo de hoje é com uma bailarina. Quando eu fecho os olhos, me lembro dela. Eu a vejo nos anos 70, primeira bailarina, estreando ainda, não é? Do balé de Hugo Bianchi, que se transformou numa coreógrafa, se transformou em professora de balé, em diretora de uma grande, das maiores academias de balé do Ceará, é balé clássico. E hoje, enfim, é uma artista com várias coreografias, com várias alunas, vinda desta semente plantada pelo bailarino Hugo Bianchi. E eu vou falar com ela hoje. É minha amada da infância e da adolescência, minha querida Mônica Luiza, que é linda até no nome. Que coisa linda, não, Mônica? Hein? Obrigada. Não é lindo o teu nome, não? Eu adoro. Mônica Luiza. Muito Já é um poema. É nome de primeira bailarina. Eu acho. Mônica, assim como você foi premiada com esse nome tão lindo, você acha também que você foi premiada pela vida de não ter escolhido ainda como criança o balé? Porque o balé você não escolheu, não? Eu acho que o balé me escolheu. Porque você está no balé desde os 7 anos de idade. Você não tinha ainda autonomia para dizer, eu quero balé. É isso que eu estou querendo que você reflita. Sim, sim. Teve, assim, algumas coisas que me ajudaram a chegar. Primeiro, o incentivo dos meus pais. Isso foi muito importante. Eu lembro que na minha casa a gente escutava muita música clássica, que não era uma coisa comum nas casas das minhas amigas, por exemplo. E isso foi incentivando a minha sensibilidade pelo Eu digo, mas a clássico. escolha, a opção não foi sua. Não, a opção não foi minha. Eu amei o balé desde o primeiro dia que eu fiz a aula. E acho que ele me escolheu também. Você foi tomada pelo balé. Sim, com certeza. Senão não teria ficado, né? Senão não teria ficado. Quer dizer, depois que tivesse autonomia, teria dito, não quero. E Sim, teria abandonado. feito uma outra profissão. Teria feito outra profissão. Os objetos que o convidado traz vão pautando a nossa conversa. E parece que eu mesmo, sem falar, pus em cena aqui o objeto primeiro que ela me trouxe, que é exatamente a sapatilha. Um par de sapatilhas de ponta. Ela me trouxe sapatilhas, ela me trouxe fotografias, um pequeno cartaz, uma espécie de banner, um panfleto da sua academia, a Balé Mônica Luiza, da academia. Me trouxe aqui um envelope com uma carta e algo que me parece ser, que eu estou pensando, será uma Bíblia? Exatamente, uma Bíblia sagrada. Serão esses objetos apontar o nosso encontro, o nosso diálogo de hoje com a coreógrafa, professora de dança, Mônica Luiza. Mônica, então vamos começar para cá. O que é que esses objetos, esse objeto, um par de sapatilhas, invoca ou provoca em você? As sapatilhas de ponta é um grande objetivo de uma bailarina e um grande desejo de qualquer criança que faz balé. Ele é uma etapa importantíssima do balé clássico. Você calçar uma sapatilha de ponta, isso requer um tempo de estudo e eu acho assim que para mim foi importantíssimo trazer esse objeto porque ele faz parte da minha vida. O balé, mas ele também é um instrumento que não lembra um pouco de perseverança, tortura, sofrimento físico, dor? Um pouco de dor, mas muito mais superação. Superação da dor em função Isso, da do dança, objetivo, da beleza, do objetivo, da expressão do movimento, artística, do movimento. Isso, exatamente. E o balé clássico, apesar do balé moderno, apesar do balé contemporâneo, você acha, Mônica Luiza, que o balé clássico ainda é a base? Eu acho que é um ponto de partida. Você não é obrigado a ser um bailarino clássico. Hoje você tem que dançar tudo, né? Hoje eles exigem que o bailarino dance o contemporâneo, dance o clássico, conheça o moderno, conheça a balanchine, conheça várias técnicas. Mas o balé clássico, ele prepara você para tudo isso. Eu tenho muita consciência disso, não só pela técnica, mas
pelo que ele faz fisicamente, pelo que ele faz a sua mente, pela superação, pela transformação de você realmente saber o que quer. Eu não sei, acho que ainda é o ponto de partida. Para qualquer corpo, ele molda qualquer corpo, ele formata qualquer corpo. Eu falo antropologicamente, de antropologia cultural. Digamos uma balé, porque queira ou não queira, queiramos ou não, a estrutura do balé clássico é atravessada por uma cultura, pela Exatamente. cultura que a produziu, não é? Milenar. Né? Milenar. Eu e acho. ele pergunta isso. Algumas pessoas com mais dificuldades que as outras, os físicos. Normalmente você vê uma bailarina magra, uma bailarina que tenha um físico que ajuda, mas assim é muito fácil também, né? E você vê crianças, vê adolescentes que não têm um físico feito para o balé, mas que a vontade é tão grande, o amor é tão grande que o balé vai transformando em cima do esforço dessa pessoa. Eu, às vezes, considero que uma bailarina seja mais bailarina quando ela não tem as possibilidades e vai atrás e luta, do que aquela que já vem com tudo. E às vezes é tão fácil que não é tão importante. Dá para entender? Sei. Diga, porque às vezes me preocupa, e aí estou baseado no trabalho do professor, do querido, amado, querido, deve ser seu amado também, Com o certeza. Nosso Flávio Sampaio, Flávio Sampaio, né? muito que criou amigo. quase que uma outra estrutura, né? de absorção do balé clássico, da cultura clássica, para outros corpos, que não são aqueles corpos moldados, pré-moldados ou pré-vocacionados para essa cultura, né? Porque ele acha que essa estrutura às vezes é excludente, é desumana com determinadas pessoas, com determinados patrimônios corporais. Exatamente. E às vezes você não tem resultados bons com essas pessoas que já vêm prontas. E com pessoas às vezes que vêm com dificuldades físicas, você tem resultados maravilhosos. Grandes artistas, grandes bailarinos, né, grandes intérpretes, grandes coreógrafos. Mas você acha, Mônica Luísa, que estamos no século XXI, haveria, ou que já há outras técnicas, outras culturas de balé, de dança, que poderiam, não digo substituir, mas que seriam compatíveis com o treinamento que o balé clássico daria a um bailarino? Não sei se me fiz entender. Eu entendi. Entendeu? Se já existem outras estruturas. Existem outras técnicas, outras possibilidades, mas ainda não tão perfeitas quanto o clássico. Ele realmente foi muito bem criado. A técnica clássica, ela evolui muito. Quem conhece o balé sabe que aconteceram durante esse tempo inteiro muitas pessoas que ajudaram nessa evolução técnica do balé. E a própria evolução do mundo, né, da tecnologia, ajuda com que o balé seja uma coisa cada vez mais perfeita. Não tem. Mas, por exemplo, realmente. O treinamento de um bailarino na Ópera de Pequim. É o balé clássico. Ou o treinamento do balé do Senegal. Também. É universal. Balé clássico é universal. Você chega em qualquer local do mundo, qualquer lugar do mundo, mas não teria nenhuma estrutura. Não, que você pudesse, pode, a partir do balé... Pudesse dialogar com esta? Não, pode ter uma junção e fazer com que o ser humano, quer dizer, aquele artista, aquele bailarino, fique melhor ainda do que somente com a técnica clássica, se você juntar algumas outras técnicas. Porque estamos falando da formulação desta estrutura da cultura do balé clássico. Vamos datá-la. Ela é mais ou menos de quando? Ela é mais ou menos de 1600, começando na corte. Não, mas mais ou menos isso.
e vindo Mas nós temos culturas muito anteriores, muitos claro. anteriores, claro. Mas eu digo assim, quando começou a separadamente a necessidade de trabalhar as pessoas não só para dançar na corte, mas uma técnica que desse possibilidade de um movimento mais suave, Então, começou a técnica clássica entrando exatamente mais ou menos por essa época. Não sei, me desculpa se eu estou insistindo, mas é porque eu acho que há culturas mais antigas que talvez e que os processos de assimilação dessa universalização de determinadas técnicas depende muito de uma política, depende muito de uma, muito. De uma e surgiram, de uma propagação organizada. Primeiramente essa necessidade na Itália, depois foi França, depois foi e era uma técnica que não se chamava ainda balé clássico, depois foi que foi chamado, foi descoberto que aquilo ali estava sendo criado para ajudar a dança na corte, né? E depois é que começou a ser chamado balé clássico, né? Porque, por exemplo, eu vi o Bolshoi, por exemplo, o Bolshoi clássico, tradicional, e vi também o Bolshoi folclórico. Isso. Com as danças folclóricas. Tem muito. E fico imaginando que muita coisa. A técnica daqueles bailarinos do chamado balé Bolshoi folclórico deve ser de outra origem, de outras demandas corporais. Todo o balé clássico, todo o repertório do balé clássico, ele tem um pouco de folclore. A base da cultura popular. Exatamente. À margem da corte. Isso. Exatamente, porque o que existia era a dança na corte e a dança popular, né? E eles queriam que a dança da corte se aperfeiçoasse, né? Também misturasse. Eles começaram a misturar, sim. Né? E houve a necessidade de uma escola, né? Para poder... As culturas dialogam. Exatamente. Mônica Luísa me trouxe sapatilha e da sapatilha a gente partiu para todos esses temas, mas ela me trouxe duas figuras humanas com as quais eu tenho também relação, porque é preciso dizer, eu disse que ela fazia parte do meu patrimônio da infância, mas é a família, uma boa parte da família. Ela me trouxe fotos dos pais, Aglaé, Maia e o Valdir Xavier. Irmão de Valmir Xavier e a Aglaé, irmã de Neide Maia. Emociona, sabia? Lembrar dessas duas figuras. Eu frequentei a casa dos dois. Conheço até a tua avó. Conheci. Nossa. A Arminda. Isso. E o Sabino, o avô. Não é? Porque meu pai, Almiro Vieira, era muito ligado a essa família, ao Xavier, né? Ao Valdir, a Aglaé. Que linda. E a Aglaé acompanhava a criancinha chamada Mônica Luísa, né? Exatamente. Mas por que você trouxe? Eu quis falar de quanto isso me toca, entende? Não estou olhando a foto simplesmente dos seus pais. Eu estou olhando a foto de duas pessoas pessoas que fazem parte do meu patrimônio afetivo, né? De referencial. Eu acho que eu não poderia começar a falar de mim ou do que eu fiz ou do que eu faço hoje sem ter os meus pais. Valdir Xavier e Aglaé Maia, que apoiaram você nessa jornada como bailarina. Os pais hoje, sobretudo as mães, hoje são definidoras, né, decisivas para a aparição de novas bailarinas? Muito. Porque veja, o balé, ele não molda só o corpo, etc. Ele molda também caráter, ética, comportamento, alimentação, disciplina, cidadania, não? Isso. E aí a mãe e os pais são fundantes para isso. Importantíssimos, assim, em levar as crianças, em levar até para fugir um pouco do mundo, né, para ter uma opção de profissão ou simplesmente para ajudar na disciplina, no comportamento da formação da pessoa, realmente. Porque, Ricardo, a nossa vida, eu acho que é superação sempre, todo dia. E o balé, ele
ele faz essa escola também. Mesmo que a pessoa não seja bailarina profissional. Mesmo que ela não Não opte por Isso, ser. Claro. Ao longo dos 9 anos de Claro. formação. Não precisa. Sabe, esses 9 anos ela vai ter a oportunidade de enfrentar um palco, por exemplo, com uma plateia imensa, né? Ou calçar uma sapatilha de ponta, onde vai doer. Né? Moldar também a alimentação, não? Moldar a alimentação também. A postura, né? A postura, o modo de falar. o trato com as pessoas, Isso, com os colegas, claro, com o coletivo, né? Com certeza. Quer dizer, uma menina hoje começa balé com que idade? Hoje Não, bem já mais sei. novo, né? Hoje com baby 3 class, que eles anos, o chamam. baby class. Seria o quê? 3 anos? 3 anos. E aí já de conta os idade. 9, não? Não, não conta os 9. Os 9 começam a contar a Os partir 9 de que começa idade? a contar com 7 anos. 7. Aí com mais 7, 14. Com 15, 16 já está pronta para fazer o que quiser. Dançar o que E eu me quiser. lembro, olha, e tô falando aqui de ética, de moral, de comportamento social. Eu me lembro, por exemplo, eu era adolescente também, né? E ela também, claro que ela mais nova, bem mais nova. Ela é uma pré-adolescente, e eu é quase criança, e eu um adolescente. E eu me lembro do cuidado, por exemplo, do nosso amado Hugo Bianchi com as meninas dele, as meninas do muito Hugo. cuidado. Os menininhos, rapazes, afoitos, não podiam chegar perto, não. Não era assim, não. podia. Até namoro a gente podia, né? O Hugo ele controlava. controlava. Por quê? Porque ele sabia que aquelas meninas estavam entregues a eles. Isso. Né? No teatro, ele não queria assédio, ele não queria kikiki, cococó. Naquela época não tinha ainda mensagem de celular. Isso, Você tinha que ficar paquerando ou flertando com as meninas Bem de diferente, longe. né? Bem diferente. Não é? Hoje eu ainda cuido também das meninas. Eu dou conselhos, Conselhos, isso. elas me têm muito como mãe, Uhum. né? E assim, eu gosto disso, né? Eu gosto de ajudá-las, né? Porque elas ficam no balé num período fundamental. Fundamental. Imagina, de 7 anos Até 16, até 17 16, anos. 17 anos. Quer dizer, a formação, a base, né? O despertar da sexualidade, o despertar da mulher, enfim, Da não é? mulher. A primeira menstruação, Isso, tudo isso. tudo, Né? tudo. A gente vive junto tudo isso. É muito importante. Então, a formação de cidadãs a partir do balé. Não é à toa, por exemplo, que o balé é uma das primeiras manifestações a se juntar, por exemplo, com a ideia de arte e educação Isso. para formar cidadãos, não é? Com Projetos certeza. sociais. Isso. Né? Não é à toa que tem aí a nossa Edisca com a Dora Andrade. Dora Andrade. Outro objeto para a gente ver se a gente sai do Do balé. balé. Vamos ver se a gente sai do balé. Vamos ver o que tem aqui. consegue sair do balé. Se a gente consegue. Não, mas o balé é como é o epicentro. Né? Dali a gente parte. Vamos ver o que ela tem aqui. Ela me trouxe isso aqui. Vejam, vejam. Um coraçãozinho. Vamos abrir. Nada. Fala. Eu sinto falta do cartão, da carta, do telegrama. Para isso que você trouxe. Para pautar esse tema. Eu sinto, eu fico muito triste hoje na minha escola de ver os adolescentes todos olhando para uma máquina. Não tem diálogo mais. Não tem carta. Não tem carta chegando muito atrasado. Sei. Não é? Às vezes Carta já com folhinha dentro. com folhinha com dentro, cheiro. um cheirinho. Ai, cheirinho uma do- delícia. Hein? Não tem mais. Cartão até a gente ainda vê um pouco, né? A letra. No presente, a letra, né? O cursivo, né? O manuscrito. Isso. É muito carinho, né? Hoje não, é só aqui no celular. Você não consegue nem conversar, nem dizer nada. Eu viajo com as minhas alunas, e normalmente são adolescentes, e eu fico muito sozinha, porque eu não tenho esse costume de estar na internet. Então, eu fico olhando para elas na internet o tempo inteiro e no celular. É incrível. Um dia eu estava numa mesa, acho que aconteceu com todos nós, com você. Com certeza. E umas 4, 5 pessoas, e num determinado momento, estava cada uma delas ao telefone. Sozinhas. Todo mundo. Ou então outra mandando a mensagem, o outro sim, o outro tentando fazer uma ligação. Eu digo, meu Deus, estão 5 pessoas reunidas ao redor de uma mesa e nenhuma está com a outra. Ninguém está mais com ninguém. E fazia parte do código do romance, do afeto, do flerte, né? Isso.
E até das amizades, a famosa frase, devolva as minhas cartas. Nossa. Terminado o namoro, Terminado o namoro? tinha que devolver. O mais importante eram as cartas, não era nem objetos ou... Não, eram as cartas. O brinco que eu te dei, ou então, sei lá, uma gravata que você me deu, não cartas importa. eram... As É onde cartas. estavam todas as declarações de amor, Isso. de... É como se diz, devolva aquela parte da minha vida que eu te verdade. dei, devolve. Isso. Né? Hoje, como é que eu vou fazer? Hein? Pelo celular. Delete, né? Delete. Só se for delete essa mensagem que eu lhe mandei. Pode ser, é Né? uma opção. Mas não tem o afeto, Não não tem. tem a, Não tem a mão, tactilidade, né? né? Isso. O contato físico. Devolva as minhas cartas e os meus retratos. Hein? Para acabar o namoro antigamente era assim. Devolva as minhas cartas. Né? Tem uma famosa frase, não vou citar aqui de quem foi, porque eu não quero comprometê-la, mas a famosa frase que ela mandou para o ex-namorado, pedindo as cartas de volta. Devolva, aí vão as... Não, devolva as minhas verdades. Olha aí. Devolva as minhas... Aí vão as suas mentiras. Ou seja, ela devolveu as cartas que ele mandou, Isso. dizendo Que ele estava que ele estava mentindo. mentindo. Devolva as minhas verdades, que eu lhe devolvo as suas mentiras. Não é bonito? Bonito. Hoje você não pode ouvir nada. E por que isso incomoda tanto você? Incomoda porque eu aposto muito no ser humano e eu acho que as pessoas estão cada vez mais só. E eu me preocupo com isso porque eu lido sempre, né, todo dia com adolescente, criança, e eu vejo que o comportamento é o mesmo. É o mesmo. E tem 10 pessoas aqui no local e cada qual está sozinho. É tão bom a gente conversar, eu adoro conversar. Eu adoro dialogar, às vezes você está, não sei, com alguma dúvida ou você está com um pouco de, sei lá, triste. E às vezes num diálogo você já muda tudo, já muda a opinião, já tem uma opção para melhorar aquilo. E eu não sei, assim, é complicado. O diálogo vai além das palavras Vai também, além, né? muito Porque além. tô vendo o olho do meu interlocutor, Isso. tô ouvindo, né, a inflexão, Exatamente. tô ouvindo a expressão facial, a maneira de se comportar. Isso também é comunicação, óbvio, Claro. né? Isso, a Com interação. certeza. É difícil, né? Isso. Como é que faz? Eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo entrar Você tem nessa. filhas que já passaram da adolescência, não? Já. Eu tenho uma filha, Gisele, e tenho 2 filhos já, Daniel e Davi, mas todos já adultos, né? Já sou vó também. Ah, você é avó? Sou. De quantos netos? 2 netos, Mateus e Levi. Mônica Luísa. Mônica, é difícil uma geração compreender a outra? Nós estamos falando um pouco disso, né? Uma geração ir compreendendo os códigos da outra, comparando com o que ela foi. E você que é uma professora, esse material deve ser permanente, diário para você. Porque você está sempre recebendo outras gerações, outra geração mais nova. Olha, Ricardo, eu me adapto fácil às coisas. Eu só tenho pena das pessoas que não viveram outras coisas, né? Como mandar uma carta. Era muito legal. E mais triste, pessoas que nem querem saber de, né? Não querem nem Porque eu acho que ignorar é normal, todos nós sabemos. O que nós ignoramos é infinitamente maior do que o que nós sabemos. Agora, a postura de querer continuar ignorando é que é condenável, né? Condenável, completamente. É preciso a gente querer sempre saber. Isso, querer sempre... eu gosto de entrar na internet também, gosto de ter informações rápidas, né? Tudo mais fácil, mas na hora desse contato com o ser humano, eu acho que não deveria a máquina estar junto, sabe? Acho que tinha que ser como eu e você aqui, a gente olhando, relembrando. Você acha que às vezes a máquina é um anteparo para se Isso. esconder, para se preservar? Também. É uma... Da vergonha,
da timidez ou do medo. Às vezes as pessoas também se inventam, né? Se inventam. Se inventam, porque não estão Isso. sendo... Não estão sendo... Então, podem dizer o que quiserem de si. Poxa, aquela pessoa é muito bacana, né? Ela é assim, assim, assim. Agora, no Eu estou confronto- vendo... no Do confronto, confronto diferente. interpessoal, Aí, cadê a pessoa? com as máscaras se... Cadê a pessoa? Eu li no Facebook, eu li as mensagens que a pessoa passou para mim. Puxa, essa pessoa tem muita coisa, lê muito, né? Às vezes não, a pessoa simplesmente cola, né? Nunca nem leu uma passagem qualquer, nunca nem leu, só cola. E aí você fica achando que aquela pessoa super inteligente, culta, e aí na hora do diálogo não tem. Diálogo, é essa a palavra. E é esse o diálogo de hoje, com a coreógrafa, a professora de dança, a bailarina Mônica Luiza, que tem... E aqui nós dois temos histórias, porque a gente tem, além das histórias das artes, da importância do que ela já produziu, a sua escola vem produzindo com as suas alunas, tem os lastros e os laços afetivos, né? Eu puxo aqui a Glaê Maia e me lembro de Dedeco Maia, me lembro de Neide Maia, né? Valmir Xavier, me lembro de Valdir Xavier, né? O Valdir me lembra Valmir, minha tia Mirtes, né? Isso. Casada com Valmir. Temos ligações até familiares, né? Sim. Meu pai Almiro, Isso. hein? É tanta ligação, de tantos lastros e laços de afeto. E são esses laços de afetos também que estão aqui permeando esse encontro com Mônica Luiza, que vai prosseguir no próximo segmento, porque vou colocar em pauta assuntos que ela me trouxe a partir de objetos. Por exemplo, 2 destes do próximo segmento. Uma Bíblia e o anúncio de uma escola, de uma nova sede do Balé Mônica Luiza, no próximo segmento do nosso diálogo.